Periodontal Plastic Surgery for Treatment of Gummy Smile with Cosmetic Restoration Treatment. Esse artigo foi escrito por Keith Jimmy Gonçalves e Gabriel Gobo Angloneto. Os alunos apresentando esse trabalho vai ser o Lucas Iverson e eu, Matheus Moura, e esse trabalho é para estágio 3. O objetivo desse estudo teve como apresentar um protocolo restaurador cirúrgico, incluindo cirurgia periodontal de recontorno gengival, com osteotomia e reabilitação com coroas de porcelana, para melhorar a estética e a função de um paciente com sorriso gengival superexposto e coroas clínicas curtas. Hoje, a valorização da odontologia estética pela sociedade trouxe a busca por materiais e técnicas que melhorem a aparência do sorriso, o que é essencial na manutenção da saúde física e mental do paciente. Introdução. A doutora Silva afirma que o sorriso perfeito é caracterizado pela exposição de comprimento total dos dentes anteriores, superiores, até os premolares, mostrando a curva incisal desses dentes, paralela à curvatura interna do lábio inferior e tocando levemente ou deixando um espaço mínimo com o lábio inferior. A harmonia de cor, textura, forma e arquitetura de tecido gengival é de extrema importância na aparência estética do sorriso. O dentista deve equilibrar as necessidades estéticas do paciente com as necessidades funcionais, ao mesmo tempo em que combina harmonicamente as características únicas de cada indivíduo com a face. Uma queixa frequente dos pacientes que procuram recursos da odontologia estética refere-se à insatisfação com o excesso gengival exposto durante o sorriso, denominado sorriso gengival. O sorriso gengival é aquele que mostra mais de 3 mm de gengiva, enquanto o sorriso normal mostra 2 mm, enquanto o lábio superior se move apicalmente. A etiologia do sorriso gengival está relacionada a vários fatores: erupção passivo alterado, aumento de volume gengival devido ao acúmulo de placa ou uso de drogas excessivos vertical na maxila. A terapia cirúrgica inclui o aumento de coroa clínico para reduzir a quantidade de gengiva exposta, aumentando a altura dos dentes anteriores, visando acompanhar o contorno do lábio superior, exigindo, na maioria dos casos, um espaço biológico para restabelecer a osteotomia. A gengivectomia, gengivoplastia, também pode ser utilizada para alterar o contorno dos dentes e suas proporções. Este caso, apesar de outras alternativas possíveis, foi resolvido através de cirurgia periodontal, aumento clínico de coroa associado à osteotomia e restaurações indiretas com coroas de porcelana. Continuando o relato de caso, paciente RGJB, sexo feminino, 29 anos, encaminhada para a clínica de periodontia da faculdade. A queixa dela era dentes curtos e com extrema exposição gengival durante o sorriso. Essa é a foto antes do procedimento e é onde mostra a maior queixa do paciente. As etapas do procedimento. Foi feita sondagem periodontal em todos os dentes, fotografias, exames radiográficos, impressão da maxila e mandíbula e diagnóstico de enceramento. Foi feito um molde de silicone e o molde foi preenchido com resina bisacrílica. Foi levado até a boca do paciente, obtendo-se assim o tamanho dos dentes previamente encerados. Antes do procedimento cirúrgico foi realizado antisepsia extra-oral com iodopovidona e intraoral com clorexidina 0,12%. O paciente foi anestesiado com mepivacaína a 2%. O molde de resina bisacrílica foi usado como uma férula cirúrgica. Foi realizada uma incisão em bisel interno, seguindo as margens gengivais da férula cirúrgica, da esquerda para a direita dos pré-molares superiores. Incisão intrasucular foi realizada nesses dentes para permitir a retirada do tecido gengival e um retalho não relaxante de espessura total foi levantado expondo o tecido ósseo local. O guia cirúrgico foi colocado novamente na posição para avaliar a distância entre sua extremidade e o tecido ósseo marginal. Em seguida, a osteotomia
e a osteoplastia foram executadas com auxílio de uma broca esférica diamantada em alta velocidade, sob irrigação com soro fisiológico e microcisais, visando restaurar as distâncias biológicas entre o osso e o final do futuro preparo protético, conforme a férula cirúrgica. Após a osteotomia e a osteoplastia, foi realizado irrigação abundante com soro fisiológico e cintura contínua com nylon 5.0. Pós-cirúrgico. O paciente recebeu orientação pós-operatório, foi recomendado comprar amoxicilina, ibuprofeno, clorexidina 0,12% e a sutura foi removida após 10 dias. Acompanhamento do caso. Decorrido 4 meses, o paciente recebeu alta para iniciar o tratamento protético após o término do tratamento. A paciente foi acompanhada por 1 ano sem alteração dos resultados restaurador e periodontal. E esse foi o resultado final do caso clínico. Atualmente, a saúde não é mais caracterizada apenas como ausência de doença, mas também como um estado de espírito que pode ser avaliado pela expressão facial, identificada principalmente pelo sorriso. A proporcionalidade entre os dentes depende da altura e da largura, com grande aplicação em reconstruções extensas, visando obter a harmonia entre o sorriso e o rosto. Uma característica interessante e essencial dos dentes anteriores e superiores é o comprimento proporcionalmente maior do que a largura. A superfície vestibular desses dentes deve ter, sempre que possível, ranhuras na direção horizontal para reduzir e ranhuras verticais para aumentar o comprimento do dente. Continuando a discussão. Além disso, a linha do lábio superior determina a altura de margem gengival, que deve ser paralelo ao contínuo do lábio superior. A linha do lábio inferior pode ter várias formas, e sua curvatura deve ser mais ou menos pronunciada, determinando o comprimento dos dentes superiores. O zênite do contorno gengival, como parâmetro clínico, para restaurar a estética dentária gengival na região anterior da maxila, é um dos fatores chaves. Sugere-se localizar o contorno gengival dos caninos em nível semelhante ou ligeiramente apical do que nos incisivos centrais, enquanto o contorno gengival mais coronal é sugerido para os incisivos laterais. O plano de tratamento proposto para a paciente era uma associação de cirurgia plástica periodontal com osteoplastia e osteotomia, com posterior restauração estética indireta com porcelanas. O uso do gabarito silicone estabelece uma previsão quanto ao tamanho e formato dos dentes, promovendo um trabalho mais rápido. O dentista conseguiu proporcionar a reabilitação funcional e estética, elevando a autoestima e o bem-estar do paciente.